A gente volta a falar da sanção do presidente Lula do projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5.000. Sobre isso eu converso agora com Nelson Marconi, coordenador da graduação em administração pública da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, Nelson. Um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Vitor. Boa noite. Boa noite. Nelson, queria começar perguntando exatamente sobre a consolidação desse projeto. A gente ouviu muita discussão acerca da necessidade de uma revisão das faixas de isenção do imposto de renda. Eu queria entender exatamente sobre a efetividade desse programa, se ele de fato pensou nessa focalização das políticas públicas, como se discute, por exemplo, que o Bolsa Família foi muito bem sucedido exatamente por isso, né? Eu queria entender se esse critério ele se aplica agora a esse projeto sancionado hoje pelo presidente Lula. Olha, ele é muito mais um projeto orientado para a classe média, eu diria, né, para quem tem certo nível de renda, do que focalizado na classe de renda mais baixa, né? Então não dá para a gente. É uma política pública, na verdade, é uma correção de uma tabela. Eu acho que é uma melhoria do ponto de vista da distribuição da renda, eu concordo, porque a tabela, né, ela estava. De certa forma, impactando muito, né, os trabalhadores da base da pirâmide, mas ele vai melhorar um pouco, assim, logicamente, vai melhorar um pouco a isenção, mas de pessoas que já tinham um certo nível de renda. Então, não é focalizada do ponto de vista dos mais pobres da população. Nelson, pensando exatamente nos impactos desse incremento, a gente pode colocar, né, de renda exatamente para esse contingente da classe média, que vai ser atingida por essa política pública, eu queria entender quais são os impactos que a gente pode mensurar acerca, evidentemente, do poder de compra dessa população ou a capacidade de pagamento de algumas dívidas. A gente falava agora, por exemplo, sobre esse nível de comprometimento de renda da população, né, dados trazidos pelo Banco Central no dia de hoje. Eu queria entender o que a gente pode mensurar como impactos da consolidação dessa política pública que a gente sabe, né, foi uma proposta de campanha do presidente Lula. Assim, do ponto de vista do consumo, né, ela é uma política que ela tende a estimular, e eu fiz uma projeção, assim, né, assim, pequena, tal, inicial do que seria esse impacto, né? O governo está dizendo que vai deixar de arrecadar, o que vai beneficiar, na verdade, vai beneficiar 16 milhões de pessoas, né? E as contas diziam que ele ia gastar algo, ou deixar de arrecadar, digamos, né? 32 bilhões, 33. É algo como mais ou menos R$ 1.900 por pessoa, né? R$ 1.900 por pessoa nessa faixa, né, que vai ser isenta, supondo o salário médio do brasileiro de R$ 3.300, né, mas pegando essa faixa que é a mais baixa, então o salário médio é até um pouco mais alto, mas supondo esse salário médio do brasileiro em torno de R$ 3.300, você está falando mais ou menos de um ganho aí para as pessoas que equivale mais ou menos a 60% de um salário no ano, né? Então, quer dizer, não é uma bomba, digamos, né, do ponto de vista um impacto enorme sobre o consumo, mas é um impacto significativo. É como se as pessoas ganhassem num ano 60% a mais de um salário. Então elas têm aí a chance de fazer realmente um gasto em consumo, de renegociar uma dívida. Então isso tende a estimular um pouco o nível de atividade, né? Por outro lado, as contas públicas, eles de um lado, né, estão arrecadando, estão deixando de arrecadar esses 33 bi, mas o governo está dizendo que com essa compensação que ele está fazendo por taxar os mais ricos, esse efeito seria, esse impacto seria neutro. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo, né? Eu te pergunto, né? O próprio ministro Fernando Haddad falou que o impacto fiscal ele é neutro. É de fato neutro, Nelson? Então, depende muito do que acontecer com a arrecadação que eles criaram do outro lado sobre os mais ricos, né? Teoricamente, se você fizer a conta, né, dizer, olha, se todo mundo pagar da forma como eles estão estimando, etc., o efeito é neutro, né? Aí o governo vai ter que criar um mecanismo de fiscalização, mecanismo não, né? Quer dizer, já existe a fiscalização, mas eu quero dizer uma regra de fiscalização, né? Uma nova, vamos dizer, um novo procedimento, né? Para evitar uma sonegação nesse pedaço, digamos, né, desse contingente da população, que são os mais ricos, que hoje não pagam e estão acostumados a não pagar, está errado, logicamente eles deveriam estar pagando, mas, né, eles vão, uma parte, pelo menos, pode ser que tente sonegar. Não estou dizendo que é o certo, mas eu estou dizendo pelo comportamento, né, pode acabar acontecendo isso. É pelo que a gente conhece Então, no Brasil, né?
Exato. Então, isso vai depender muito de como esse imposto, né, sobre os mais ricos pegar, vamos dizer, pegar entre aspas, como a gente dizia, como uma lei pegar, como esse imposto vai pegar. Se realmente todo mundo topar pagar, eu acho que a gente pode ter aí um impacto que seria zero ou neutro, né? Professor, você falava sobre esse incremento do nível de atividade, né, proposto exatamente por esse incremento de cerca de 60%, de acordo com as suas contas, de um vencimento a mais, quase, né, de 60, um vencimento de 60% a mais ali, né? Uhum. Em cima de um salário, exatamente isso. De um salário, exatamente. Eu queria entender exatamente, com essa perspectiva do incremento do nível de atividade, alguns economistas apontam algum tipo de risco inflacionário desse incremento do ponto de vista do consumo, mas apontam que essa restrição, até mesmo por essa taxação, seja de dividendos de mais de 50 mil reais, seja desses vencimentos, ele não seria capaz de conter algum tipo de hábito de consumo dos chamados super ricos por parte do governo federal. Então, a gente tem de fato algum tipo de risco inflacionário dessa medida ou não? Olha, realmente o que a gente chama em economia de propensão a consumir, quer dizer, o desejo, a disposição das pessoas em consumir, entre quem tem uma renda mais baixa é mais alto, esse desejo de consumir do que quem tem uma renda mais alta, né? Desculpe, quem tem a renda mais alta já tem um padrão de consumo, não vai ser com essa taxação que vai mudar, né? Já tem uma certa um valor que poupa, tal. Agora, entre quem está na base da pirâmide, entre esse grupo que está na base da pirâmide, realmente esse aumento do salário pode ter um estímulo sobre o consumo, né? E aí isso vai jogar a lenha na fogueira do nível de atividade, com certeza, né? Qual é o impacto que isso vai ter sobre a inflação? Pode ter um impacto, é um salário, né, 60%, como nós estamos falando, pode ter um impactozinho pequeno. Agora, isso, na verdade, ele vem na sequência de uma série de medidas que o governo vem adotando do ponto de vista que a gente chama fiscal e parafiscal, né? Parafiscal quer dizer que não aparece diretamente nas contas públicas, que está estimulando o nível de atividade. Então, ele já vem nessa atuada, o governo, né? De um lado, ele tem uma taxa de juros muito alta para conter o nível de atividade, principalmente dos investimentos produtivos, e do outro lado, tem uma série de políticas que acaba estimulando esses gastos fiscais, esses gastos que a gente chama de fiscais ou parafiscais, que são muito direcionados, né, para a camada menos beneficiada da população e que acabam estimulando o consumo. A gente está vendo aí com a inflação dos serviços, tal, etc. Então você pode ter uma pressão adicional aí sim sobre a inflação de serviços aí em função disso. Pode ser passageiro, mas que pode ter algum efeito, pode ter. Professor, eu queria fazer um exercício aqui de futurologia, porque a gente sabe que o governo Lula tem como uma política premente e presente essa concessão de um aumento real do salário mínimo, né? Ou seja, correção pela inflação com algum incremento baseado no nível de crescimento do país. Dado esse cenário que a gente tem essa consolidação de uma política pública que visa dar esse aumento real, conceder esse aumento real. O incremento também do nível de dispêndios com os benefícios vinculados ao aumento real do salário mínimo. Eu queria entender o quanto que a gente pode prever também do ponto de vista de incremento de gastos e também de perda de arrecadação, se a gente parar para pensar nessas correções, evidentemente com essa tabela ela sendo corrigida daqui a 1, 2, 3 anos. De um lado a gente vai ter essa perda de arrecadação, mas do outro lado você vai ter um aumento de receita se realmente esse consumo, por um lado, tem uma pressão inflacionária, como a gente está falando, mas ele tem um impacto positivo também sobre a arrecadação, né? Então, se as pessoas consomem mais, o governo tende a arrecadar mais. Então, você tem um efeito aí nesse sentido, né? A questão é que, como você falou, aumento do salário mínimo, esse aumento do salário e tal, do ponto de vista social, são todas elas, eu acho, são justos, né? São políticas que eu entendo que são adequadas, mas é inegável, tá certo, que elas geram alguma pressão sobre os preços. Então a gente vai continuar tendo, né, uma pressão principalmente aí sobre a inflação dos serviços, né? Pode ser que esse aumento do consumo gere também um impacto positivo na arrecadação, né? Então isso não vai ser
não vai gerar vamos dizer, um problema fiscal muito grande para o governo, desde que tenha esse aumento da arrecadação, desde que tenha a fiscalização adequada, esse tributo sobre os mais ricos realmente funcione, mas você vai ter um nível de atividade com uma taxa de desemprego que está bastante baixa já, né? É inegável, a gente também não pode, do ponto de vista econômico, negar que vai ter algum impacto sobre a inflação. Então, você tem aí uma combinação de coisas que são trade-offs que a gente chama em economia, né? Tá certo? O governo quer, de um lado, aumentar o nível de atividade, preservar o nível de atividade, né? Mas você está com uma pressão muito grande aqui do lado do mercado de trabalho, do lado do setor de serviços, então vai ter que conviver com essa inflação mais alta. O resultado, infelizmente, é que com isso os juros vão continuar altos, né? A gente vai ter uma pressão fiscal aí sobre o gasto com juros, né? Então o crescimento, você vai ter que continuar tendo um crescimento aí dos gastos com juros. Parece que quando a gente olha para essa equação toda aí, é como ela fecha lá no final. Se é que é um fechamento bom, né? É Não isso. diria que é um fechamento, eu não diria que é um fechamento bom, mas é como fecha. É isso, vamos fazer as contas então, professor. Conversei aqui com o Nelson Marconi, coordenador da graduação em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite.